Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercício do curso de algoritmos, né? O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com os ambientes aí de programação. Especificamente, hoje a gente vai trabalhar com Flowgorithm, né? Eu passei para vocês uma atividade, deixa eu abrir ele aqui, vamos ver se ele vai abrir, beleza, tá aqui. Beleza, tá o Flowgorithm aí. Passei uma atividade para vocês que era para vocês fazerem os exercícios da lista de exercício, né, utilizando o Flowgorithm, né? Deixa eu pegar aqui a lista, só deixar ela aberta aqui, rapidinho. Beleza, quer ver aqui, ó, lista de exercício, conteúdo da primeira aula, conteúdo, deixa eu pegar ela aqui, presencial, né? Esse aqui, ó. Abrir essa lista de exercício aqui, beleza, que ela está disponível aqui para. Deixa eu salvar ela em PDF, que aí fica mais fácil da gente visualizar. Consigo dar o zoom ali, né? Salvar ela aqui em PDF. Beleza, tá aí a nossa lista de exercício. Faça um programa que leia um número inteiro e o imprima, né? A gente fez esse na outra aula, né? Vou fazê-lo aqui novamente usando o Flowgorithm. Na verdade, vou abrir ele aqui. Acho que ele já está disponível aqui, ó, exercício 1. Né? Ó, você vai criar aqui um fluxograma, né? Deixa eu dar um zoom nessa tela aqui. Beleza, aqui consigo, ó. Perfeito. Aí eu tenho o principal, né? Que ele inicia a atividade. Aqui eu declaro uma variável inteira chamada x. Aqui eu leio o valor de x e aqui eu escrevo o valor de x, né? Eu executo esse programa, ó. Então vou digitar aqui 10, por exemplo, né? Deixa eu dar um zoom aqui também. E o que ele faz? Ele imprime 10, né? Então esse programa aqui resolve o primeiro exercício da lista, né? E aí eu pedi para que vocês fizessem esse do 1 até o 20, né? Vou dar um outro exemplo aqui, o exercício 2. A gente também fez ele na outra aula, ó, leia um número real agora, né? Um número real com casas decimais, né? Então eu vou ler um número real, vou escrever esse número real e o meu programa vai finalizar, né? Então aqui, ó, por exemplo, né? 3.14 é um número real, ó, ele pegou e finalizou. Aí eu dei alguns exemplos assim, né? Eu quero, por exemplo, colocar aqui, logo depois que eu ler, né? Quando eu estou aqui, eu quero, por exemplo, adicionar aqui, logo após a leitura, eu quero adicionar aqui uma atribuição, né? Nessa atribuição vai ser x, que é a minha variável, vai receber o valor dela mais 1. Foi um exemplo que eu dei. Então eu vou pegar o valor lido, por exemplo, 3.14, vou somar com 1, vai ser 4.14, e esse resultado eu vou jogar dentro de x, né? Então essa aqui é uma atribuição, um comando que faz parte. Então eu vou executar esse meu programa, mais aqui. Então, ó, 3.14, vou aceitar, ele vai somar uma unidade, ele vai para 4.14 e vai apresentar, né? Esse é o Flowgorithm, né? O exercício, o exemplo que eu pedi para vocês aí, para vocês praticarem essa questão de fluxograma com algoritmos, né? Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Ainda não, o pessoal deve estar entrando na nossa aula. Deixa eu só confirmar se eu estou na aba certa aqui. Certinho. Acho que eu já estou na aula certa aqui, né? Algoritmo. Isso aqui, ó. 18h31 está certinho. Vou aguardar o pessoal chegar aqui, porque esse é o objetivo da nossa aula aqui, tirar dúvidas, né? Ver se o pessoal aparece aqui para a gente poder tirar dúvidas. Por enquanto, né, ninguém apareceu ainda não. Vamos esperar aqui, ver se alguém aparece. Mas é bem interessante esse Flowgorithm, né? Esse programa para poder codificar. Interessante que aqui, ó, você pode
visualizar esse código, né, em outras linguagens, né? Então aqui ela está em fluxograma, mas ele tem ferramentas aqui que ele permite você visualizar o código fonte, né? Aqui, por exemplo, está em JavaScript, mas eu poderia pegar aqui, por exemplo, em Python, né? Aí eu teria esse mesmo conceito, né? Ou então eu poderia pegar aqui, por exemplo, em C++, né? Eu teria os includes, né? E aqui o CIN e os COUTs, ou eu poderia até mesmo colocar esse código, né? Que tem a numeração da linha, poderia escolher, por exemplo, né? Java, né? Teria aqui a classe Java Application, teria aqui um scanner, aí eu teria variáveis aqui, eu teria o Public Static Void Main, né, que seria a função principal, eu declararia a variável como double, leria o valor, né, somaria um e imprimiria na tela. Então, código em Java, né, ele consegue fazer essas migrações, bem interessante aqui esse programa. Esperar aqui o pessoal chegar, por enquanto ainda não chegou ninguém não. Está eu disponível aqui nessa aula, beleza, eu vou aguardar aqui o pessoal chegar, já já a gente já retoma, né? Aguardar aqui o pessoal chegar. Pessoal, retomar aqui mais uns exercícios, né? Vamos lá, vamos fazer aqui, por exemplo, exercício, deixa eu ver se eu tenho o exercício 3 aqui, né? O exercício 3, deixa eu ver qual que é o enunciado dele.
Deixa eu colocar para apresentar aqui a tela toda. Então, ó, peça ao usuário para digitar 3 valores inteiros e imprima a soma deles, né? Esse é o exercício 3. Então, vamos voltar aqui, né? Então, ó, eu estou lendo aqui, eu declarei 4 variáveis, né? A variável soma, x, y, z. Leio x, leio y, leio z. Faço uma atribuição, que é pegar x mais y mais z e jogar dentro de soma, e eu escrevo soma, né? E aí eu tenho aqui o fim do programa. Então essa é uma forma de realizar aqui a leitura de dados e escrita de dados. Tem um processamento aqui, que é a soma, né? E depois a escrita de soma. Bem, Alessandra, seja bem-vindo à aula de exercício. Eu estou já fazendo alguns exercícios aqui para deixar gravado. Você tem alguma dúvida? Bem, Alessandra, seja bem-vinda à nossa aula de exercício. Eu estou fazendo o exercício aqui para deixar gravado. Você tem alguma dúvida? Conseguiu fazer? Bem, pessoal, estou à disposição de vocês, né, para tirar dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Eu estava fazendo aqui o exercício 3, né, estava disponível aqui para vocês. Deixa eu dar uma passada aqui, vou pegar o exercício 4. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o exercício 4. O exercício 4 já é um exercício mais que já utiliza uma operação uma operação aritmética mais elaborada, que é o quadrado, né? Permitir que o pessoal entrar. Bem, aqui ó, veja só, eu estou aqui, ó, leia um número real e imprimo o resultado do quadrado desse número, né? Como é que eu vou fazer esse exercício 4 utilizando o Flowgorithm, né? Então eu tenho que ler um número e mostrar o quadrado dele, né? Então eu vou vir cá, ó, tem o principal e o fim aqui, eu vou adicionar, vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior. Vou adicionar aqui, por exemplo, declaração de variáveis. Vou precisar declarar uma variável. A variável que eu vou declarar é x, por exemplo, né? Então declaro a variável x. Aí eu vou ter que ler o valor dela, né? Então aqui eu vou adicionar um comando de leitura para ler a variável. Depois eu vou fazer a atribuição, né? Que é fazer o cálculo. Então vou colocar o quadrado é x vezes x, né? Vou fazer a operação aqui de elevar o quadrado, né? X vezes x. E depois eu vou escrever x novamente na tela, né? Eu quero escrever x na tela aqui. Ok, então eu escrevo x. Tá aí o meu programa que resolve a questão 4, né? Se eu executar esse código aqui, ó, se eu digitar, por exemplo, 10,
e aceitar, ele vai mostrar o quadrado de 10, que é 100. Né? Então, esse programa aqui, utilizando o Flowgorithm, ele faz esse procedimento de... Deixa eu salvar ele aqui como exercício 4. Dos exercícios fazem parte do que eu pedi para vocês fazerem, né? Daniel, seja bem-vindo. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar, estou à disposição. O objetivo dessa era para vocês fazerem nesses 2 semanas aí, né, de intervalo, os 20 exercícios disponíveis da lista, né? Esse que era a tarefa. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Seja bem-vindo, pessoal. Podem perguntar, tá? Não tem ninguém falando aqui, não. Vocês estão à disposição aí, pode perguntar, estou à disposição de vocês. O objetivo aqui é exatamente tirar dúvidas mesmo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ah, beleza, Daniel, tranquilo. Já já a gente vai começar a aula de hoje, né? Eu vou passar para vocês mais conteúdo. Beleza. Beleza, fazer aqui mais um exercício, né? Vou aproveitar só esse aqui como exemplo, né? Vou colocar aqui que esse aqui vai ser o 5 e vou ler o valor, o exercício 5 aqui, ó. Leia um número real e imprima a quinta parte desse número. Ah, então era número real. Então eu estava fazendo errado aqui o exercício 4, eu vou repetir ele, que aqui eu coloquei para ler um número inteiro, né? E não é um número real. Mas não vai mudar o resultado, né? Então, ó, vou executar aqui 10, né? Aí ele vai mostrar 100. Beleza. Agora eu vou salvar, eu vou abrir o que eu já tinha feito, que é o 5, né? Então, ó, também é para eu ler um número real. Então, esse cara aqui é um número real. Beleza. Só que eu tenho que fazer aqui o seguinte, ó. Dei o número real e imprimir a quinta parte. Então, eu tenho que dividir por 5, né? Então, ao invés de ser x vezes x, é x dividido por 5. E aí eu escrevo x, né? Se eu executar essa, digitar aqui, por exemplo, 100, né? A quinta parte de 100 é 20, né? Então ele divide o número por 5. Esse é o código. O operador de divisão em programação é o barra, né? Alguma dúvida? Tranquilo? Pessoal que chegou aí agora, tem alguma dúvida? Estou fazendo alguns exercícios aqui referente a essa lista, né, que eu passei para vocês usando o Flowgorithm, né? Então, esse ambiente aqui de programação nosso que vocês precisam de desenvolver. Vocês fizeram a lista? Tá tranquilo? Importante fazer, viu, gente? Oi, professor. Deixa eu te falar. Você tinha perguntado no início da aula se tinha dúvida, mas eu tava sem som e sem imagem. Tá dando uma microfonia, eu não sei o que é, Alessandra. Dá uma olhada aí. Ah, tá. Pode falar, Alessandra. Então, eu tô sem som. Peraí, deixa eu só ver. Alguém tem áudio aí, só para ver se o problema tá comigo ou se tá lá com a Alessandra. Só outra pessoa entra aí, por favor. Puder ajudar aí, só falar um oi. Ninguém tá com microfone, não? Importante. Pessoal, importante ter microfone, sabe? Eu acho que a aula fica muito mais produtiva. Não tem como EAD hoje sem microfone, né? Como é que você vai perguntar alguma coisa? Importante adquirir um microfone, né? E pelo celular não adianta, né? Outra coisa também que é importante
é adquirir um computador, né? Não tem como você fazer uma aula à distância, ensino à distância, sem você ter um computador, ou um notebook, ou um desktop, né? Não dá para tocar o curso com o celular não, sabe? Porque precisa de instalar alguns programas, né? A gente precisa de executar algumas coisas. Mas pode falar aí, Alessandra, vamos tentando aqui. Tá dando microfonia, mas não sei porquê, não sei se é no meu caso aqui. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, como vocês não estão com dúvidas, vou fazer mais uma aqui e aí a gente já finaliza essa aula de exercício e a gente já prepara para a próxima aula, né? Então vamos lá, eu vou fazer aqui o exercício 6, eu acho que já tenho ele aqui gravado, o exercício 6 da lista, em que a gente fez ele, foi interessante que a gente fez, que a gente colocou as variáveis, a entrada de dados, né, além da leitura de dados, a gente colocou mensagens mais importantes, né? Então, o objetivo do exercício aqui, 6 veja só, leia uma temperatura em graus Celsius e apresente-a convertida em Fahrenheit. E aqui eu coloquei a fórmula de conversão, né? Em que F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em Celsius. Então, nesse programa, eu vou ler a temperatura em Celsius, vou fazer um processamento com ela aqui e vou jogar dentro da variável F. Então, ó, se você observar, eu declarei duas variáveis, C e F. Aqui eu mandei uma mensagem para o usuário, então eu escrevi na tela, entre com a temperatura em Celsius. Depois eu li a variável, eu li o valor e armazenei em C. Depois eu fiz o processamento, que é a conta. Depois eu escrevi a temperatura em Fahrenheit. Então aqui, ó, vou executar aqui. Então, ó, entre com a temperatura em Celsius, né? Vou digitar aqui, por exemplo, 20. E ele me mostra, ó, a temperatura em Fahrenheit é 68. Então, eu fiz esse exercício aqui. E aí, por fim, aqui eu vou fazer o exercício 7. Que eu também coloquei lá. Ele é o processo ao contrário, né? Ó, leia uma temperatura em Fahrenheit e apresenta convertida em graus Celsius. A forma de conversão mudou, é essa aqui. C é a temperatura em Celsius e F é a temperatura em Fahrenheit. Então agora, ó, eu vou alterar o meu programa. Entre com a temperatura aqui, né, em Fahrenheit. Né? Beleza. Aí aqui eu vou ler, na verdade, a variável F agora, né? Aqui eu vou escrever a temperatura em Celsius, né? E aqui eu escrevo esse símbolo e aqui eu escrevo o F, né? C no caso, que é o valor resultante. E aqui a minha fórmula mudou. Aqui é C recebe F. Vamos ver aqui, ó. 5 vezes F menos 32, né? A minha fórmula é diferente, dividido por 9. Beleza, então aqui é a minha operação, né? 5 vezes F menos 32 dividido por 9. Então mudei aqui a minha lógica do meu programa, vou executar. Entre com a temperatura em Fahrenheit, vou digitar aqui 68. Ó, deu 20 graus, né? Meu programa funcionou corretamente. Então é isso, fizemos aí 7 exercícios referente à lista de exercícios. Vou finalizar aqui a gravação dessa aula de exercício. Até a nossa próxima aula de exercício e já vamos preparar aqui para a aula regular.